O fato de demorarem mais de 200 anos em debate para escolher quais livros iriam fazer parte do Novo Testamento não pode ser visto de uma forma negativa, pelo contrário, deve ser visto de uma forma positiva, mostrando a seriedade dos líderes da igreja primitiva que estavam dispostos a debater o assunto por tanto tempo para não aceitar um livro que não fosse inspirado por Deus. Três homens se destacam aqui e foram importantíssimos nessa escolha. O primeiro deles foi Orígenes. Orígenes viveu no terceiro século e ele fez uma pesquisa muito importante. Ele fez um levantamento de quais livros a igreja estava lendo naquele momento. Ao fazer esse relato, ele começou a fazer uma seleção de quais livros poderiam fazer parte do cânon sagrado. Orígenes é tido como um dos primeiros homens a fazer uma seleção mais próxima daquilo que viria a ser o Novo Testamento. Os 300 anos inicial do cristianismo foi muito difícil, principalmente em relação ao Império Romano. Esse império perseguiu de uma forma muito dura os primeiros cristãos. Teve um imperador chamado Diocleciano que perseguiu de uma forma implacável a igreja no ano 303 e no ano 306 depois de Cristo. Diocleciano sai do poder e um outro imperador chamado Constantino assume o seu lugar. Constantino agiu de uma forma mais branda do que Diocleciano, principalmente no ano 313 depois de Cristo, em que Constantino assina um documento em que torna o cristianismo uma religião tolerada dentro do Império Romano. De religião rejeitada e perseguida, agora o cristianismo é uma religião favorecida dentro do Império. Se não bastasse isso, Constantino agora deu ordem para que 50 Bíblias fossem escritas, porque ele queria colocar essas Bíblias em algumas igrejas que ele estava pensando em construir em Constantinopla. Essa obra que ele estava pensando em fazer foi destinada ao segundo homem que teve uma grande importância na formação do Novo Testamento, um homem chamado de Eusébio, mais conhecido como Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, ao receber essa missão em escrever 50 Bíblias para o imperador Constantino, de certa forma causou um pouco de tumulto na cabeça dele. Por quê? Os livros ainda do Novo Testamento não haviam sido formados. Então talvez na cabeça de Eusébio ele pensava: quais livros eu vou colocar do Novo Testamento? A princípio, Eusébio de Cesareia seguiu a mesma linha daquele primeiro homem que nós acabamos de falar, de Orígenes. Ele fez uma relação dos livros, seguindo a mesma ótica e o mesmo padrão do que Orígenes. Não há como negar que Orígenes e Eusébio tiveram uma grande contribuição para a formação do Novo Testamento. Mas o nome que eu vou citar agora foi o mais importante de todos eles. Este homem é chamado de Atanásio. Por que Atanásio teve tanta importância na formação do Novo Testamento? É que Atanásio foi o primeiro deles a fazer uma relação dos 27 livros ao qual nós conhecemos hoje. Nenhum a mais e nenhum a menos. Antes de Atanásio, várias pessoas tinham feito listas dos possíveis livros que poderiam fazer parte do Novo Testamento. Alguns faziam 20 livros, outros colocavam 22, outros 23, outros 29. Atanásio foi o primeiro a colocar os 27 livros e isso aconteceu no ano 367 depois de Cristo. Atanásio estava ciente das heresias que estavam acontecendo na igreja, então ele precisava deixar claro quais livros ele aceitava e toda a igreja. Preste bem atenção. Os livros ao qual Atanásio selecionou os 27 não era fruto da sua cabeça, mas eram livros que toda a igreja primitiva já estava aceitando. Já eram livros que estavam percorrendo a igreja por muito tempo. Então, na verdade, o que Atanásio fez foi o seguinte: ele apenas selecionou os livros que a igreja já aceitava. Após selecionar os 27 livros que mais tarde fariam parte do Novo Testamento, Atanásio escreveu o seguinte: esses são as fontes da salvação, para que aqueles que têm sede sejam saciados com as palavras vivas que contém. Somente nesses se encontra a doutrina da piedade, que ninguém adicione ou tire nada deles. Após Atanásio fazer a relação dos 27 livros, a igreja se reuniu por 3 vezes. É chamado de concílio essa reunião. A primeira aconteceu no ano 393 em Hipona, depois no ano 397 em Cartago e novamente no ano 419 em Cartago. E a partir do 4º século, esses 27 livros que fazem parte do Novo Testamento foram aceitos pela igreja como canônicos, ou seja, como inspirados por Deus.